Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela bênção de nossa vida. Hoje, 5 de abril de 2026, nós continuaremos nossa rotina de estudos no livro de Jeremias. Estamos hoje no capítulo 40 e vamos aqui no versículo 2, que diz o seguinte: E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus proferiu este mal sobre este lugar. Nós temos um diálogo aqui, claro, entre o capitão da guarda da Babilônia, chamado Nebuzaradã, né, e Jeremias. A gente tem que lembrar que quando os judeus se estabeleceram ali no capítulo 39, os babilônicos invadiram, de fato, fizeram aquele cerco do 9º ao 11º ano do rei Zedequias, cercou e tomou, destruiu e matou os filhos de Zedequias, furou os olhos dele, levou eles no cativeiro, levou os príncipes e os nobres. E aconteceu algo muito interessante, quando eu digo assim, muito, que a gente, quando vai lendo os contextos bíblicos, é claro, dentro das nossas limitações, a gente vai vendo pequenos lances. Durante todo o trajeto de Jeremias, no sentido de anunciar a palavra, anunciar a vontade de Deus, a ordem de Deus, o desprazer de Deus com aquele povo, nós temos que há uma máxima. A máxima é que deveria haver rendição. A máxima é que deveria haver sujeição. Se a gente analisar por essa expressão, rendição e sujeição, talvez a gente compreenda o que vem depois. Mas a máxima maior era que o povo deveria abandonar ou entregar Jerusalém em especial, Judá como um todo, mas Jerusalém é o epicentro de tudo aí. Deveria abandonar Jerusalém e se entregar completamente submisso ao povo babilônico, ao rei opressor, ao iníquo, àquele que efetivamente tem ordens do Senhor para trazer o juízo sobre o povo. Então, na verdade, nós temos o povo de Deus, que é servo de Deus, né, que é o seu povo, e nós temos, paralelo a isso, nós temos agora um gentil, um estrangeiro, sendo usado como servo do Senhor, que é o rei Nabucodonosor. Interessante aqui E o que nós vemos claramente é que tanto o povo quanto tem as suas próprias percepções sobre aquilo que Deus estabelece. Então a máxima era: vocês devem sair dessa cidade e ir para o cativeiro em Babilônia. Se vocês saírem, vocês viverão. Mas se vocês ficarem, vocês vão morrer. E o que é interessante? Porque nessa conversa que Nebuzaradã está tendo com Jeremias, quando foi liberto, um pouquinho antes ele foi liberto, foi entregue nas mãos de um personagem chamado Gedalias, filho de Aicão, também filho de Safã, ou para que a gente entenda melhor, filho de um e filho do outro é filho de Aicão e neto de Safã. Safã ou Aicão, para que a gente possa também entender um pouco do cenário, por que Jeremias está sendo entregue a ele, lá no capítulo 26, lá no verso 24, a gente vai encontrar uma relação que justifica isso. Diz assim: Todavia a mão de Aicão, o filho de Safã, esteve com Jeremias para que não entregasse na mão do povo para matá-lo. Nesse cenário aqui, Jeremias estava pronto para poder ser morto ali na época do rei Joaquim, mas houve um embate ali entre alguns personagens sobre o que Jeremias anunciava e que, na verdade, alguns diziam que aquilo que era profetizado, né? Que aquilo que era profetizado, inclusive, foi usado Jeremias, que confirmava o que Jeremias profetizava, e Urias foi morto. E a mão de Aicão aqui protegeu Jeremias. Então, aí nós estamos tendo esse cenário. Então, foi entregue na mão dele, depois ele foi, mas de alguma forma, Jeremias foi levado cativo junto com o povo. E aí, lá em Ramá, o capitão da guarda encontra Jeremias e já havia a ordem do próprio rei Nabucodonosor, porque a gente tem que lembrar que tanto Jeremias quanto Nabucodonosor estão sendo usados pelo Senhor. Nabucodonosor como servo para levar ira, justiça, né? E como o próprio capitão está dizendo aqui, o mal sobre o povo. E Jeremias para levar a mensagem de esperança, de libertação e para que o povo pudesse obedecer.
E dentro desse contexto, né, em que, muito claramente, o próprio estrangeiro aqui, né, mostrando uma confiança, mostrando um conhecimento e mostrando que, na verdade, que talvez não fosse do coração da Babilônia aquilo, exatamente aquela ação, mas que foi movida por Deus, porque ele diz, olha, é o teu Deus que traz esse mal. Talvez, nas palavras de homens como esse, talvez no coração deles tivesse um propósito diferente, para dizer, para mostrar o seguinte, talvez, a gente não consegue ter a inferência. Por que a gente diz talvez e com uma ideia de possibilidade real? Porque eram povos que não acreditavam no Senhor, que não tinham sua submissão, que não obedeciam a sua voz. Então, quando a gente usa uma expressão dessa positiva de uma autoafirmação, por vezes ela tem uma conotação para que leve o ouvinte, para que leve o nosso interlocutor a repensar a sua posição em Deus. Mas Jeremias tinha uma posição muito estabelecida. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo? É que Jeremias, ao ser solto, ele é, vamos dizer assim, colocado num poder de decisão de escolha. Quando o rei determina que ele seja bem tratado, o capitão da guarda dá uma escolha no mínimo diferente. E aí essa escolha é, para mim, o que faz a grande diferença num capítulo como esse. Quando você volta lá no capítulo, tem diversas outras partes da nossa Bíblia, mas a gente vai centralizar com uma referência. Lá no capítulo 21, e versículo 9 do mesmo livro de Jeremias, ele diz assim, o que era a mensagem? Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada e pela fome e pela peste. Porém, aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam, viverá e sua vida será para ele como despojo. O grande presente, a grande riqueza, será manter a sua vida. Só que agora, Jeremias, que é um elemento do povo, mas é alguém usado pelo Senhor, e nós não temos, pelo menos não temos uma percepção de qual a ordem específica para Jeremias. Se Jeremias deveria ir ou deveria ficar. Porque aqui nós temos um cenário, você lembra lá no capítulo 39, algo de bom, que a gente até falou assim, olha, tá vendo, os pobres foram então sustentados pelo Senhor, que receberam as terras, mas observe como é que se forma o cenário. Jeremias, no verso 14, no verso 10, estava escrito assim, porém Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá, deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Então, essa atitude aqui faz com que, então, pessoas, ou seja, aquela ideia de remanescente que Deus sempre na sua ira, na sua justiça, mas deixa sempre o remanescente, mas nós estamos entendendo que o remanescente do Senhor, deveria, em tese, seria o próprio povo que está indo lá para Judá, lá para a Babilônia. E o povo que se encaixasse dentro daquilo que Deus tinha estabelecido. Tinha mandado eles casarem, construírem casas, ou seja, eles trabalharem pela prosperidade da Babilônia. Lembra? Nós temos isso também dentro dos textos que nós vimos aqui. Mas nós temos uma parte agora ficou aqui. E aí entra o conflito do que é o capítulo 21 com o versículo 9, com essa nova vertente aqui. Porque parte do povo está ficando, inclusive Gedalias é colocado como governador para sustentar, como se fosse um braço da Babilônia agora sobre Judá, sobre Jerusalém. E o que eu vejo? Se por um lado, Nabucodonosor está sendo servo do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor, mas bem aqui parece que a própria análise dele, o próprio juízo dele, devido à conjuntura política, social, sobre aquilo que ele considerou, e deixou o povo ali. Então, há um desfoque, há um afastamento do que era. Tudo bem que ele não diz isso para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor está sendo trabalhado pelo Senhor. Está sendo também trabalhado pelo Senhor, ele também está sendo instrumento. E aí, para Jeremias, lhe é apresentado. E a gente verá o que Nebuzaradã ofereceu a Jeremias no versículo 4. E agora eis que te soltei neste dia das correntes que estavam sobre tua mão. Se isto parecer bom para te vir comigo para a Babilônia, venha, e eu irei buscar o teu bem. Porém, se isto parecer mal para te vir comigo para a Babilônia, não venha, eis que toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e adequado para ti, para ali vai. Se nós pegarmos o que Jeremias pregou o tempo todo, a resposta seria uma só. Qual seria, irmãos? Você já respondeu. Jeremias deveria ir para a Babilônia, deveria estar com o seu povo cativo. Mas observa que Jeremias, ele decide diferente, porque quando chega no versículo 6, ele diz assim, então veio Jeremias até Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo que foram deixados na terra. Opa, Jeremias não vai e fica, dando uma ideia, uma visão geral, dentro daquilo que a gente consegue perceber no texto, que ele
não é que ele contrarie, porque a Bíblia também não fala, se o Senhor não deixa a clareza, porque Jeremias está o tempo todo conversando com Deus, a clareza se Jeremias deveria ter por função cuidar do povo remanescente, até mesmo para que pudesse confirmar neles algo que eles não estão tendo nem escolha, que ele está deixando eles lá em Judá é o povo babilônico. E aí Jeremias fica. E a gente tem que lembrar que aquilo que a palavra que ele pregou é dizer assim, aqueles que ficassem morreriam, e aqueles que fossem e que se ajustassem ali dentro da Babilônia prosperariam e seriam cativos e depois retornariam como remanescente do Senhor. Estranho, né? Difícil às vezes as nossas compreensões sobre a Bíblia, quando a gente vai lendo com profundidade, buscando clareza, buscando verdade. E quando eu falo assim, meu irmão, para você, é porque são verdades que ficam no nosso coração. Às vezes você vai ver um texto desse sendo explicado e a pessoa que está lhe explicando, como às vezes eu leio alguns textos, você vê que a pessoa ela traz o elemento na sua resposta, mas um elemento que não está no texto. Mas ele, graças a Deus, ele tenta construir baseado em diversos outros textos, assim, emendando e costurando ali uma resposta que possa, vamos dizer assim, nos tirar desse caminho de aflição. Então Jeremias fica, Gedalias fica. E o interessante desse capítulo, que me mostra a possibilidade real daquilo que Deus está estabelecendo como uma verdade plena, é o que vai acontecer logo em seguida, porque aí, a partir daí, a começar a ser feito a arquitetura política, a arquitetura social do povo, através de Gedalias, e generais, ou seja, militares, homens de guerra, eles começam a vir até Gedalias, para se colocar, por exemplo, à disposição de Gedalias. E dentro desse universo de homens, vem uns personagens que são citados como Joanã, né? Como Joanã e Jonatas, filho de Careá, chamado aqui, e também tem chamado aqui Ismael, filho de Netanias. O que nos chama a atenção é que essas pessoas, elas estão espalhadas ali pelos reinos próximos, como Edom, como Moabe, e são reinos que normalmente eles estão sobre um combate sempre muito intenso com os judeus, né? E aí eles vão, agora então, vendo a possibilidade de que há uma arquitetura social se desenvolvendo, que Judá ela poderá prosperar, eles se aproximam. Mas, dentro dessa arquitetura que está se organizando, um dos personagens, que é o Joanã, fala para Gedalias, ou tenta convencer Gedalias, que o outro personagem chamado Ismael tem um propósito diferente. E a gente vai ver isso no versículo 14. 14? Ele diz assim, e lhes disseram, tu sabes certamente que Baales, o rei dos Amonitas, enviou Ismael, o filho de Netanias, para te matar. Porém, Gedalias, o filho de Aicão, não acreditou neles. Agora a gente tem, então, um cenário possivelmente de morte, um cenário de desordem, um cenário de mentiras, um cenário de traição, se misturando, de rebelião, se organizando aqui dentro. E a gente volta para aquilo que diz lá o capítulo 21, versículo 9. Aqueles que ficarem, morrerão. Aqueles que forem, terão sua vida como despojo. É claro que a gente vai precisar entrar em capítulos posteriores. Eu estou sempre me limitando ao capítulo em si. Mas o que nos chama a atenção para a sua reflexão, e é claro que eu não estou dizendo aqui que você deva tomar isso aqui como uma verdade plena, porque a verdade ela só está em Cristo Jesus. E eu, buscando ser um instrumento da verdade de Cristo, clamando a Ele que Ele me dê sabedoria, discernimento, entendimento para que eu possa trazer aqui uma mensagem alinhada à vontade de Deus, eu te peço, leia, reflita e compare. Se essa ação de Jeremias, ao ficar na terra, porque Jeremias fica por escolha, Jeremias a ele não é imposto. Quando os pobres ficaram, porque os pobres nada têm direito. Quando Gedalias ficou porque a arquitetura já recebe uma ordem do próprio Nabucodonosor. É interesse de Nabucodonosor deixar. Quando Nabucodonosor deixa o povo, há indiretamente, mesmo sem a sua percepção, uma ação de Deus, uma ação da sua soberania sobre ele. Quando Nebuzaradã fala para Jeremias que o mal sobre esse povo que está acontecendo é o mal trazido pelo Senhor, há uma verdade. Talvez o propósito seja diferente de um reconhecimento de fé. Talvez ele seja até pela ironia e para descredibilizar o Senhor, o poder do Senhor, a autonomia, a soberania dele. Então são vários cenários, e como o Senhor vai tratando. Mas que há sim essa dicotomia, vamos dizer assim, esse pequeno balanço que parece difícil da gente equilibrar. Mas ainda que haja difícil, ao que nós vemos é a ação de Deus o tempo todo, e Deus vai agir, como a gente vai acompanhando ao longo dos capítulos. O que eu quero é que você não fique jamais descrente na palavra do Senhor, é que você olhe a palavra de Deus
com verdade absoluta. E aí sim, você faça uso desses irmãos que são maravilhosos, são abençoados, principalmente esses que você já vem acompanhando e que conhece dentro da sua percepção cristã, dentro do teu entendimento cristão, dentro daquilo que o Espírito Santo vem te dando discernimento, você vai buscar neles, que tem às vezes muito mais conhecimento que a gente, eles vão nos auxiliar a destrinchar o que tem aqui. Então, capítulo 21, versículo 9, contrastando aqui um pouco sobre o que traz aqui no capítulo 40. Jeremias escolhe ficar. E a gente vê um cenário de morte, de traição, de tragédia se organizando aqui. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que Ele possa nos abençoar e que a gente possa se manter firme na mensagem do que Jeremias trouxe para esse povo, que é a mesma mensagem que os profetas trouxeram hoje, que os apóstolos trouxeram para a sua igreja e que hoje a gente vê milhares de pessoas trabalhando essa mesma mensagem para os nossos corações. Que Deus nos cuide, meu irmão.